também como uma necessidade, porque nós estamos vivendo o paradigma da sociedade em rede. Vai haver necessidade de montar as conexões humanas baseadas em tecnologias da informação e comunicação. Existem pressupostos muito importantes, como a questão do autodesenvolvimento, a formação das comunidades. E temos ainda a questão da inteligência coletiva. Isso só vai ser possível se as pessoas estiverem conectadas. Uma vez que as pessoas estarão conectadas, esses pressupostos terão sendo desenvolvidos, essas pessoas poderão desenvolver os seus discursos, fazer a difusão desses discursos e promover ações relacionadas a esses discursos. E aí o que nós teremos como resultado? Teremos várias visões de mundo disputando espaço na audiência, pauta nas políticas públicas, onde a gente vai ter produção, difusão de discursos e ações relacionadas, fazer com que não haja ou que pelo menos diminua os processos de dominação cultural, política, econômica e social. A partir do momento que você diz que a inclusão digital ela vai além do contato com as tecnologias, você precisa melhorar, criar um rigor maior na proposição de ações e políticas. Uma série de outras ações são necessárias, como por exemplo, a garantia do acesso ela é fundamental, a produção e difusão de conteúdos para a rede, e o terceiro fator, e muito especial, muito importante para a efetividade das ações de inclusão digital cidadã, é que as pessoas sejam qualificadas. Então, os processos educacionais, junto com as ações de manuseio de tecnologia, precisam preparar as pessoas para que elas saibam o que fazer na rede, para que elas conheçam as potencialidades de uso das tecnologias de informação e comunicação nos processos de cidadania. Então as pessoas precisam ver um sentido além do uso puro da tecnologia, elas precisam ver um sentido em como isso poderia, por exemplo, transformar o mundo de acordo com sua visão e com seus valores, né? Então seria essa qualificação em termos de habilidades e cidadania que pode fazer a diferença na proposição das políticas públicas. Se você tenta pensar na questão técnica e na questão financeira, encontrando eixos comuns entre essas duas perspectivas, então você cria um mapa geográfico e aí você vai dizer, tem áreas que são mais fáceis de conectar tecnicamente, mas vão existir diversos pontos nesse mapa geográfico onde é mais difícil a tecnologia chegar. Então, obviamente, você precisa de um pouco mais de cuidado no planejamento e na execução das ações, das políticas, para que a tecnologia chegue a essas localidades, e isso tem um custo financeiro também um pouco maior. Na outra perspectiva, eu posso tentar juntar os aspectos políticos e culturais. Vou voltar para o meu mapa, vai haver resistência à chegada da inclusão, principalmente se você vai usar a perspectiva da inclusão cidadã. Então, politicamente, vamos imaginar que nós temos cenários que não são democráticos, que não é bem-vinda a participação das pessoas, da sociedade civil, nos processos decisórios, e aí a inclusão digital e o acesso às tecnologias, especialmente se isso for associado a uma qualificação cidadã, vai incomodar um pouco quem está dominando aquela situação, aquele cenário. E referente às questões culturais, a gente tem também o problema de que cultura é algo que tem aspectos muito próprios. Então, vai haver algum tipo de resistência, porque não só se olha a internet, não só se olham as tecnologias pelo lado positivo, existe o lado negativo, e é do ponto de vista de cada um. Então, não é fácil fazer com que todo mundo pense que trazer a inclusão digital e trazer as tecnologias vai favorecer todos os espaços que a gente possa imaginar. A inclusão digital efetiva, ela precisa da participação das pessoas que provavelmente, terão interesse e serão inseridas de forma bem mais participativa. Tem dois exemplos que eu acho particularmente bem interessantes. O primeiro seria a gente pensar em como a internet ela pode favorecer processos participativos e democráticos. Então, se eu tenho a internet e se eu tenho pessoas conectadas ponto a ponto, ou seja, as pessoas podem se comunicar sem intermediários, isso pode mudar de forma significativa a relação entre a sociedade civil e o Estado. Que as pessoas estão fazendo isso, elas estão usando a internet para definir pauta, definir agenda,
dizer o que é prioritário, o que elas gostariam que fosse feito e participar de todo o ciclo de políticas públicas. Uma outra coisa que eu acho importante é pensar a internet como uma plataforma, um eixo midiático, onde a partir da autocomunicação, essas mesmas pessoas nas suas ligações vão poder trocar informações, vão poder, mais uma vez eu vou falar na importância da produção e difusão dos discursos a partir das suas próprias visões de mundo. E então essas pessoas, além de promover, né, esses discursos, elas podem promover ações nesse sentido. E aí elas podem se colocar como uma forma alternativa de produzir mídia à mídia tradicional. E aí o que é importante? E a partir do momento em que elas fazem isso, elas estão disputando, mais uma vez, a audiência, né? Então elas estão tentando chegar em diversas outras pessoas. Transmitir para as pessoas o conhecimento sobre como utilizar a tecnologia, isso elas podem ler inclusive em um manual, né? Podem pegar a tecnologia, ler o manual e saber como utilizar. Agora, pensando num país como o Brasil, um país de extrema desigualdade, de polos sociais, né? Porque a gente tem poucos muito ricos e muitos muito pobres. É importante que a gente pense que as pessoas precisam ter acesso a processos educacionais e a diversas perspectivas da comunicação, de forma que elas mesmas possam protagonizar os processos de construção de conhecimento, de construção de discurso, que a soma desses processos educacionais voltados às perspectivas de uma comunicação aberta, livre, protagonizada pelas pessoas, pela sociedade em geral e pelos grupos comunitários, isso pode trazer para essas pessoas o empoderamento necessário para, de alguma forma, a gente repensar o mundo que a gente vive, especialmente esse país, né, que clama por algum tipo de mudança urgente.